bem-vindo, professores da área de Ciências Humanas e Códigos, neste momento de estudo. Professores, aproveite esse momento de formação continuada que os nossos PCNPs estão preparando a todos. Somos eternos aprendizes, como diria Paulo Freire. Somos seres inacabados. Estamos sempre em formação permanente. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Érica Frau, sou PCNP de Filosofia na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Estou aqui com vocês para um ATPC formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ensino Médio. Então, eu vou ficar responsável nessa formação por conversar com vocês sobre os 4 componentes curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A PCNP Maristela, responsável pelo componente de História, e a PCNP Maria Cristina, responsável pelo componente de Geografia, já conversaram um pouco com os professores desses componentes no ATPC específico de ensino fundamental, e aqui nesse ATPC eu vou estar conversando com vocês exclusivamente sobre o ensino médio, ok? Então, vamos adiante para que eu possa apresentar a pauta para vocês e todos os combinados da estrutura do nosso encontro. Bom, então, a pauta formativa de hoje vai perpassar por um vídeo de sensibilização, uma conversa, sobre como é que devemos proceder com o registro da presença e das interações. Vamos conversar um pouquinho sobre o alinhamento, desse nosso encontro com os ATPCs que estão acontecendo pela EFAP, junto com o Centro de Mídias, e pelo Núcleo Pedagógico, com os ATPCs gerais. Vamos conversar um pouquinho sobre como é que as coisas foram no mês de fevereiro, sobre o acolhimento, o ano já começou. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a mudança de cenário que a gente está vivendo, Esse é um ATPC de ensino médio e a gente está com uma implementação do novo ensino médio acontecendo na nossa rede. E aí a gente vai conversar um pouco sobre as habilidades de ciências humanas e os materiais de apoio que estão aí disponíveis. É importante lembrar que tudo que a gente vai conversar aqui nesse encontro de hoje tem como objetivo a utilização do tempo de 2 ATPCs formativos. Então, terá aproximadamente 1h30 de duração e o tempo que está servindo de referência para essa nossa conversa desde o primeiro ponto de Ciências Humanas, que aconteceu lá no dia 26/1, com o planejamento, até o ATPC que aconteceu no Centro de Mídias e do Núcleo Pedagógico do dia 16, agora de fevereiro passado, Então, esse é o início. Nós vamos ouvir, então, Maria Bethânia, que fez uma apresentação maravilhosa recentemente, na sua primeira live. E aí essa música, quando foi apresentada, me inspirou para ser apresentada aqui na sensibilização, porque a gente está no meio, da pandemia ainda, com tempos difíceis, pensando em tantas questões que aí estão, com os desafios do ensino híbrido e tudo mais. Então, Volta por Cima é a música que vai nos sensibilizar para o início dessa conversa. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram pena de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava, um homem de moral, não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode
sacode a poeira e dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Maravilhosa Bethânia, né, pessoal? Bom, é isso aí. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É assim que a gente vai buscar ter sabedoria para levar, né, os desafios da vida, os desafios desse ano. Bom, o Ayrton, nosso diretor, já fez uma conversa, né, com os diretores, com os PCs das escolas sobre a importância do registro de presença nos ATPCs formativos, e aqui é o nosso momento de conversar sobre isso. O Gilson também tem orientado sobre como é que deve acontecer esse registro de presença, então eu venho aqui resgatar para vocês a importância de vocês deixarem registrada a participação de vocês nesse ATPC formativo, seja de um tempo ou dos 2 tempos, porque daí cada um sabe da sua jornada e dos tempos de ATPC que precisam ser cumpridos, né? É válido destacar que nesse link ou nesse QR Code a gente tem também a possibilidade de conhecer a avaliação de vocês sobre a qualidade do vídeo e a qualidade do conteúdo dessa formação. Então, caso vocês queiram opinar, né, avaliar, deixem para responder no final a presença, porque daí vocês conseguem apontar a avaliação sobre a qualidade do conteúdo e a qualidade do vídeo, ok? Na sequência, gente, vamos falar sobre interação. O caminho, né, aberto aí ao diálogo, até mesmo para que a gente possa trocar entre todos os participantes desta formação, é o chat de discussão lá no nosso canal do YouTube, abaixo do vídeo. Então, sempre embaixo do vídeo, o Gilson coloca a descrição, vai ter o link também do registro de presença, vai ter o link desses slides que eu vou utilizar com vocês, vai ter o link dos materiais que nós vamos utilizar no decorrer dessa formação. Então, eu já adianto que quem quiser e já tem impresso ou já tem salvo, deixa aí fácil, porque nós vamos conversar sobre as habilidades e sobre o caderno do professor do currículo em ação da primeira série. Então, esses materiais nós vamos utilizar, vai estar disponível aí embaixo na descrição. E logo abaixo o chat aberto para vocês colocarem comentários e perguntas, interagirem entre si e, se quiserem algum questionamento, né, que a gente possa estar respondendo aí para vocês, beleza? Bom, é válido destacar aqui a importância de vocês acompanharem os ATPCs do Centro de Mídia, não só os ATPCs do Centro de Mídia, mas também as aulas do Centro de Mídia, para que possam fazer o desdobramento delas nas aulas que estão acontecendo na escola, né? A gente está trabalhando alinhado e em sintonia com as proposições do Centro de Mídias. E falando nisso, já vou trazer aqui então para vocês um pouco desse resgate que consta lá na nossa pauta. Vou fazer bem rapidinho, porque quem já assistiu é só para a gente resgatar as ideias principais, e quem não assistiu, o link está aí disponível no material para que vocês entrem e acompanhem. Esse encontro, né, aconteceu lá no planejamento. O título é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Planejamento 2021, e quem fez a conversa, né, a formação,
foi a Lucilene e a Sandra. E aí, só para resgatar um pouquinho do que elas colocaram, né? Nesse encontro, elas apresentaram a equipe de Ciências Humanas da EFAP, então todo mundo que está fazendo as formações lá no Centro de Mídias. Elas fizeram a indicação do uso de um diário de bordo para as formações, vocês têm acompanhado que isso está sendo sempre colocado, então não sei se vem ao caso vocês registrarem também em algum diário os nossos encontros e as nossas conversas. Elas apresentaram as habilidades, trouxeram uma reflexão sobre, né, como é que a gente compreende as habilidades essenciais a partir das atividades propostas no caderno do aluno, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso nesse ATPC de hoje. E trouxeram sugestões de estratégias no desenvolvimento das atividades nos contextos presencial, remoto e híbrido. Então, foi um pouco disso que foi conversado e a gente teve, então, uma pauta, né, percorrida aí com todas essas intenções. E eu acho que é interessante destacar que lá nessa conversa apareceu a competência socioemocional da autogestão. E isso é interessante porque se a gente for pensar em toda a implementação do currículo paulista, a gente vai estar o tempo todo conectado às competências socioemocionais. Então, no decorrer dos nossos encontros também nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, achei muito bacana já desde o planejamento isso ter sido mencionado. Lá nesse encontro, as meninas trouxeram também o seguinte: o que é uma matriz de habilidade essencial e explicaram isso de uma maneira mais aprofundada. E a gente vai conversar também um pouco mais sobre isso hoje. Lá também foi feito esse trabalho que eu e o Paulinho também já fizemos em ATPCs do ano passado. Como que a gente analisa uma habilidade ali, o que essas letrinhas e esses números significam. E pegaram cada uma dessas letras e números e trouxeram para a gente, né, a compreensão dos seus significados. Acredito que isso já está bem batido, espero que vocês não tenham dúvidas sobre a leitura dessas letras e números. Foi interessante também que começou a ser explorada a estrutura das situações de aprendizagens do material de apoio à implementação ao currículo paulista. Então, no caderno do aluno e no caderno do professor do currículo em ação, a gente já consegue começar a visualizar que a gente está com 4 situações de aprendizagens propostas dentro desse primeiro volume, do primeiro bimestre, e que cada uma dessas situações de aprendizagens apontam uma habilidade. Então, a gente tem 4 habilidades para serem trabalhadas nesse primeiro bimestre. Nós temos 4 temas. Isso é legal que a gente vai explorar também de uma maneira mais detalhada aqui nessa nossa conversa de hoje, mas elas já foram apresentando, fazendo alguns exercícios para fazer esse esquenta aí, né? Tem uma situação problema, e isso também nós vamos explorar falando do problema posto aí para os jovens estudantes da primeira série do ensino médio e os objetos de conhecimento, que também já é assunto que a gente explorou bem olhando para os materiais do currículo, porque o organizador, né, que está ali no currículo paulista, traz para a gente o que é o objeto de conhecimento de cada um dos componentes da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Aí traz também um pouco do que estava lá no caderno do aluno. Foi uma conversa bem completa, né, para trazer essas pinceladas primeiras sobre o material que está disponível no site do Currículo Paulista da EFAP. Aí, pessoal, no dia 9/2 foi o primeiro ATPC formativo da área de Ciências Humanas, que a Gisele e o Ademir conversaram um pouco conosco
sobre a recuperação, os materiais de apoio e o ensino híbrido. Nesse ATPC, novamente, eles apresentaram a equipe de Ciências Humanas da EFAP, eles falaram um pouquinho sobre os procedimentos de acolhimento, sondagem e avaliação diagnóstica, apontaram reflexões sobre o trabalho pedagógico a partir das habilidades de retomada, e aí a gente também vai resgatar um pouco isso nessa conversa de hoje, e apontaram orientações sobre o ensino híbrido e reiteraram a apresentação da estrutura do caderno do aluno. Eu acho que nesse começo todo, né, pessoal, nós precisamos juntos entender todas essas estruturas, entender todas essas propostas, para que na prática, né, lá na sala de aula, com o estudante do ensino médio, a gente consiga explorar ao máximo os recursos que estão sendo disponibilizados, né, para fomentar essa relação ensino-aprendizagem, e que a gente traga a possibilidade da aprendizagem verdadeira, do desenvolvimento da habilidade de proposta de fato acontecendo lá na escola. No dia 16, aconteceram outros ATPCs formativos, alguns mais voltados para o ensino fundamental, e como eu combinei com vocês aqui, esse é um ATPC de ensino médio, então tudo que acontecer de ciências humanas para o ensino fundamental eu não vou comentar aqui, porque isso está sob a responsabilidade das minhas colegas de ensino fundamental para os componentes de história e geografia. Aqui eu trago as questões que ficam apresentadas para o ensino médio. Nesse ATPC, a Gisele e a Edna, uma especialista lá do Instituto Ayrton Senna, trouxeram reflexões sobre avaliação formativa socioemocional, falando tudo isso de forma articulada com o projeto de vida. Eu acho que é válido fazer um destaque aqui sobre o seguinte: projeto de vida é um componente curricular do Inova Educação. Essa parte do Inova já está dentro da parte diversificada dessa implementação do currículo. Então, é importante que todos nós compreendamos quais são as proposições e os objetivos do trabalho com o projeto de vida, para que a gente esteja articulado, mesmo não lecionando, né, projeto de vida, ou lecionando o projeto de vida, porque também pode ser que alguém da área de humanas tenha escolhido atuar com o projeto de vida, o que eu acho que é muito bacana. A gente precisa conhecer as proposições, as propostas, os objetivos e entender um pouco de toda essa dinâmica. Afinal, o nosso aluno, né, o nosso estudante, ele está tendo esse componente curricular, então a gente precisa estar por dentro disso tudo. E foram apresentados os objetivos específicos, e é válido lembrar também que lá nas 10 competências gerais do currículo paulista, a gente também tem a competência geral 6, que fala sobre trabalho e projeto de vida, né? Então, a gente precisa entender um pouco, né, do que esse menino, no seu projeto de vida, tem como pretensão de trabalho, de formação acadêmica e tudo mais. Então, foi uma discussão bem interessante e a gente precisa ir se apropriando porque a gente precisa estar informado, né? Ainda no dia 16, teve o ATPC geral da Diretoria de Ensino, que foi ministrado pela Daniele, pela Márcia Zanqueta e pelo Paulinho, e eles trouxeram alguns objetivos e apresentaram para a gente também a linha do tempo e navegaram pelo site do Currículo Paulista, trazendo um monte de informação muito importante e relevante sobre os materiais e tudo mais. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos depois aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre essa apresentação que eles fizeram. Indo para o nosso próximo ponto da pauta, vou falar com vocês rapidinho sobre o acolhimento. O mês de fevereiro, então, foi o mês do retorno às aulas e dentro desse cenário, eu sei que está sendo muito desafiador, porque a gente tem uma série, né, de ações aí para fazer retomada
de aprendizagens, recuperações, sondar o que é que foi possível, o que é que não foi, diagnosticar, fazer busca ativa para aqueles que ainda não compareceram. Então, é um mês que eu acredito que tenha dado muito trabalho e o mês de março vai continuar um pouco nesse sentido, né? A gente, nesse cenário de ensino híbrido, tem que estar acolhendo o tempo todo e a gente vai conversar um pouco sobre essas sondagens e esses processos todos de diagnóstico das aprendizagens e da recuperação no decorrer dos nossos encontros. Outro ponto da nossa pauta, então, é o cenário de mudanças que nós estamos vivendo, né? Então, o que acontece, né? Ensino médio, vamos lá, mais uma vez, já foi dito na EFAP, já foi dito no ATPC geral da Diretoria de Ensino e eu trago aqui mais uma vez essa informação. Primeira coisa, a gente não está mais falando de BNCC. A BNCC veio, serviu de base e subsidiou a construção do currículo paulista no ensino médio. A gente já está com o currículo homologado, rodando, funcionando. A gente já sabe que o ensino médio está sendo implementado de forma gradual. Então, olha só, currículo em ação, primeira série. São Paulo faz escola, segunda e terceira série do ensino médio. Hoje a gente não vai conversar nada da segunda e da terceira série do ensino médio, porque eu acredito que ali não tem muitas novidades, a gente está com o guia de transição, né, já acontecendo, mas a gente, num outro momento, vai conversar um pouquinho sobre esses materiais também. Outro assunto que entra nesse cenário de mudanças é o PNLD desse ano. Então, o PNLD também está num cenário de mudanças e nós vamos conversar sobre isso porque ele está dialogando com as estruturas de mudança do novo ensino médio. Nas ATPCs anteriores do ano de 2020, a gente explorou bastante as estruturas da BNCC, trouxe alguns documentos do novo ensino médio, né, do site Novo Ensino Médio do MEC. Então, fica aí mais uma vez o convite para que vocês naveguem por esses ambientes, caso ainda tenha alguma dúvida sobre essas estruturas, para que possamos, né, dialogar, tragam dúvidas, tragam perguntas, para que a gente possa estar conversando sobre todas essas mudanças que vão acontecer na nossa rede de forma gradual. Então, primeira série, a gente já está vivendo o novo ensino médio. Segunda e terceira série, a gente está lá na capa preta acontecendo, beleza? Ó, bonitinho, material do guia de transição para o estudante, para o professor, com base no capa preta. Esse é o cenário da segunda e da terceira série do ensino médio, ok, pessoal? Sobre o PNLD, tão logo em breve no site da FNDE, lá no programa do livro do PNLD, vai estar disponível os guias sobre os livros que estão chegando nas escolas para a escolha do PNLD de 2021. Então, olha só, o que acontece? A gente está recebendo um monte de livros da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E esses livros aqui, pessoal, quando vocês pegarem para fazer a análise, para indicar a escolha e conversar aí com a equipe gestora da escola, vocês vão ver que estão se referindo a projetos integradores. Então, o que acontece? Esses livros também estão nesse movimento de mudança do novo ensino médio, né, nível nacional. Então, para a gente entender um pouquinho das proposições e das propostas desse PNLD de 2021, eu convido, né, todos vocês agora a assistirem comigo o vídeo
da editora Moderna, uma em meio a tantas outras editoras que estão pleiteando aí a escolha nesse PNLD, que explica rapidinho, bem sintetizado, o que são esses projetos integradores e como é que vai funcionar os próximos passos do PNLD no ensino médio. Vamos assistir? Estamos caminhando rumo a um novo ensino médio. E para encarar esse desafio de frente, os professores precisarão contar com os melhores materiais didáticos. E foi justamente por isso que o PNLD também teve que passar por uma grande transformação. Agora a Moderna te explica todas as grandes novidades. Para começar, as redes de ensino deverão escolher não só os livros didáticos, mas também mais 4 tipos de material. Essa escolha deverá ocorrer em 2 fases. A fase 1 ocorre em 2020 e a entrega dos livros acontece no ano seguinte, em 2021. Já a fase 2 tem a escolha prevista para 2021, com a entrega dos materiais em 2022. Agora vamos lá. Em 2020, ou seja, na fase 1, as redes de ensino deverão selecionar um novo tipo de material didático, os livros de projetos. Esses livros propõem um aprendizado voltado para a vivência prática, com ações de pesquisa, discussão e produção. Essas obras já serão utilizadas em 2021. Vamos olhar mais de perto do que se tratam esses projetos. De um lado, temos os projetos integradores, que exploram a perspectiva unificada do saber, pois trabalham de modo integrado os componentes curriculares de cada área do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. No total, serão 4 volumes únicos, com 6 projetos cada uma. Do outro lado, temos o projeto de vida, uma proposta que tem como objetivo estimular o jovem a pensar no seu futuro pessoal e profissional, por meio de elaboração de estratégias de desenvolvimento, discussão sobre atuação social responsável e exercícios de autoconhecimento. O projeto de vida terá um volume com 3 projetos. Agora vamos falar sobre a fase 2, que acontecerá em 2021. Nela, deverão ser escolhidos mais 4 tipos de material. São eles: livros didáticos por área do conhecimento, obras de formação para professores e gestores, recursos digitais e livros de literatura. Atenção, as escolas ainda usarão os livros didáticos do PNLD anterior em 2021. Somente em 2022 serão entregues os materiais da fase 2. Outros 2 pontos importantes sobre o novo PNLD é que os materiais deverão estar de acordo com a BNCC, passando a ter um ciclo de utilização de 4 anos. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado a compreender um pouquinho melhor esses materiais que estão chegando na escola. E fica o convite, então, já deixei até o link aí para vocês, quando o guia estiver disponível, para que vocês leiam os comentários e a análise sobre cada uma das obras, né? E conversem com a equipe gestora de vocês. Então, por que eu trouxe essa informação aqui nesse ATPC? Porque penso ser importante deixar claro com vocês que esses projetos integradores propostos, né, pelo PNLD 2021, eles não têm uma conexão direta com as proposições da implementação do nosso currículo na primeira série do ensino médio. Então, esses projetos integradores aí, eles vêm com a intenção de trazer uma reflexão articulada, diária, mas a gente precisa conhecer os materiais e compreender o quanto que eles têm o seu papel e pensar na importância do nosso material do currículo paulista. Então, é só para a gente entender que eu não vou conseguir pegar esse material desse projeto integrador e encontrar uma conexão direta com o trabalho que está organizado para o desenvolvimento das habilidades do ensino médio, primeira série, currículo paulista. Beleza? Bom, vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Eu vou entrar lá no site, a Márcia e o Paulinho no ATPC geral, né, o último do núcleo pedagógico,
já conversou um pouco com vocês sobre isso, mas eu acho que agora é momento oportuno para a gente aprofundar aqui os nossos conhecimentos na área de ciências humanas e sociais aplicadas no ensino médio. Então, nós vamos navegar um pouquinho pelo site. Quem estiver no computador e quiser ir repetindo os movimentos ou depois fazer, eu acredito que vocês já baixaram tudo isso, mas eu penso que é bom pecar por excesso de informação, porque vai que alguém tinha perdido, né? Então, aqui fica o caminho certinho de onde encontrar essas habilidades essenciais e as habilidades do currículo paulista. Vamos lá? Então, pessoal, esse é o site do currículo paulista, que é só dar um Google lá, currículo paulista, que a gente cai, né, nessa página da EFAP. O caminho que eu quero que vocês percorram, né, e eu acho que a gente vai percorrer esse caminho aqui muitas vezes no decorrer desse ano, porque a gente acaba trabalhando muito online, né, materiais, ensino médio, materiais de apoio. Quando eu clico aqui, e Paulinho e Márcia exploraram muito bem isso já, eu só quero ir para a gente conversar avançando, né? Materiais de apoio, habilidades essenciais, rede estadual 2021. Então, aqui tem as habilidades do ensino médio de todos os componentes curriculares. Como nós estamos conversando aqui de sociologia, de geografia, de filosofia e de história, eu vou aprofundar a conversa com vocês sobre esses materiais. Vou seguir a ordem que está sendo apresentada aqui, tá? Então, a gente entra, clica, baixa, né, o arquivo, pede para abrir e tem acesso. A mesma coisa se repete quando a gente for pegar aqui as habilidades do currículo paulista, só que aqui a gente já tem uma grande diferença, porque nós temos as habilidades para cada uma das áreas, né, com os componentes todos descritos juntos, porque o grande diferencial é que a gente tem uma habilidade única sendo desenvolvida pelos componentes da área, né? Aí temos também os cadernos do aluno para serem baixados. Olha, atenção, currículo em ação, primeira série ensino médio, São Paulo faz escola, segunda e terceira série do ensino médio. Tem também os materiais do ensino integral e do Inova Educação. Olha só, a gente está com a implementação gradual na primeira série. Não podemos nunca nos esquecer desta informação. Temos o caderno do professor, os cadernos do professor, e a gente tem o caderno de Ciências Humanas da primeira série do Currículo em Ação, e a gente tem o material do Guia de Transição de Ciências Humanas. Para ficar esteticamente mais interessante, né? Eu já baixei todos esses materiais, tem os materiais do Inova e tudo mais. Eu vou sair aqui da página e a gente continua a conversa a partir dos prints que eu dei e mais dos materiais aqui que eu já fiz a impressão para a gente ir conversando. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, pessoal, vamos por partes, né? De todos aqueles arquivos que eu fui mostrando para vocês, eu baixei todos e eu fui dando print aqui nos primeiros bimestres para a gente ir conversando também gradativamente, bimestre a bimestre, passo a passo. Esse primeiro print é das habilidades essenciais, da filosofia, e aí eu quero ir conversando com vocês um pouquinho sobre isso. Olha, reparem, habilidades 101, 102, 105
e 106, na primeira série do ensino médio. E ele vai apresentando para a gente, esse documento, como é que cada uma das habilidades estão organizadas dentro de cada bimestre. Então, nós teremos 4 habilidades do ensino médio dentro de cada bimestre, tá? A diferença está que no material de geografia e no material de história também, que já eu vou comentar, nós temos, além dessas 4, logo na sequência, quando a gente vira a página, a gente tem uma habilidade do 9º ano sendo indicada como essencial. Isso vai acontecer no material de geografia, lá no final, e vai acontecer no material de história, logo aí no começo. Vocês estão vendo, ó, EF01, HI 14. Essas habilidades, tanto de geografia quanto de história, foram resgatadas lá do 9º ano do ensino fundamental, do currículo paulista, e apontadas aqui como essenciais. Por quê? Porque a gente já sabe que o ensino médio ele vem com a intenção de aprofundar o conhecimento. Se o estudante já teve o componente curricular de história e o componente curricular de geografia lá no ensino fundamental, evidente que existem muitas habilidades que lá estão, que possibilitam o aprofundamento no ensino médio, né? A filosofia e a sociologia vêm com essa difícil tarefa do aprofundamento, uma vez que elas não existiam enquanto componentes curriculares, no ensino fundamental. Então, as habilidades essenciais da primeira série de filosofia e de sociologia contam apenas com as habilidades do currículo do novo ensino médio, e as de história e geografia resgatam habilidades lá do 9º ano do ensino fundamental. Eu creio que, uma vez que estou aqui falando com 4 componentes curriculares, eu posso tornar cansativo, em demasia um assunto e outro assunto para o outro. Então, fica aí essa informação para que você, professor de geografia, você professor de história, você professor de filosofia, você professor de sociologia, olhem com atenção para esses documentos e para esses apontamentos que estou fazendo aqui sobre essas habilidades, certo? Bom, para a gente continuar essa conversa sobre as habilidades, eu vou sair desse território das habilidades essenciais e vou entrar no território das habilidades do currículo paulista e quero conversar com vocês sobre um pouquinho dessa organização. Vocês já devem ter reparado que a gente começa na habilidade 101, vai para 102 e dá um salto para 105 e para 106. E conforme vocês observarem o documento anterior, que é referente às habilidades essenciais, vocês percebem que já está tudo distribuído no decorrer dos 4 bimestres, né? Então, esse quadro aqui da etapa do novo ensino médio da primeira série tem umas marcações que ficaram do ranking, da classificação que a gente fez da habilidade. Então, não é por acaso que essa organização se deu. A gente vai conversar sobre isso logo no início do material de apoio do professor, no caderno do professor, a gente tem a explicação sobre isso. É porque todo o ensino médio, ele está a serviço do desenvolvimento das habilidades e das competências para a formação do cidadão, né? Então, a gente começa do mais simples para o mais complexo,
para ir crescendo no desenvolvimento dessas habilidades. E a gente vai perceber que essa organização vai articulando os objetos de conhecimento que se desdobram a partir dessas habilidades. Então, nós vamos conversar um pouco de como é que isso está lá no material de apoio no currículo em ação de Ciências Humanas do Currículo Paulista. Lá no São Paulo Faz Escola, as habilidades continuam tal como estavam, cada uma referente ao seu quadradinho, né? Então, tem habilidade específica de filosofia, habilidade específica de sociologia, habilidade específica de história e de geografia. Cada componente com a sua específica, na segunda e na terceira série. Na primeira série é uma habilidade só que vai acontecer para todos os componentes. Mas a gente vai conversar com muita calma sobre tudo isso. Então, vamos começar a explorar os materiais de apoio. Gente, se ficou dúvida de habilidade, escreve para a gente entrar em contato, para a gente esclarecer. Não podemos ter dúvidas. Então, lá no ensino médio aparecem sim para História e Geografia habilidades do 9º ano, porque vem com essa intenção de recuperar as aprendizagens, né, do que aquilo é essencial para o desenvolvimento do conhecimento, beleza? Então, vamos adiante. Vamos falar então do currículo em ação, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, material do professor. Tá? Nossa conversa vai ser sempre em cima do material do professor. Por quê? Porque lá a gente tem o desdobramento do material do estudante. Então, a gente olha para o do professor, consequentemente, a gente está olhando para o do estudante também no desenvolver das habilidades e dos objetos de conhecimento. Então, a gente tem lá o sumário. Nesse sumário, a gente tem integrando o desenvolvimento socioemocional ao trabalho pedagógico, ciências humanas e sociais aplicadas e a introdução. E olha o que foi apontado lá pelo pessoal do Centro de Mídias nas formações. Nós temos a estrutura, então, desse primeiro bimestre, dividido por situações de aprendizagens. Cada componente curricular terá uma situação de aprendizagem que se replica nos seus temas em todos os componentes. Então, por isso que está todo mundo em consonância. São 4 situações com 4 habilidades, todas se replicam nos componentes. Vamos isso numa forma mais visual aqui, acho que fica melhor. Mas antes disso, é o seguinte, quero combinar com vocês que essa parte do socioemocional, que está logo lá na página 7, que abre o documento do material do professor, vai ficar para um próximo ATPC. Porque nesse ATPC de hoje, que é o primeiro do mês de março, eu quero explorar com vocês alguns assuntos que eu considero essenciais para a compreensão da estrutura do material e depois, aos poucos, a gente vai fazendo conjuntamente os estudos desses outros elementos que também são muito importantes. Tá combinado? Então, ó, fica aí a dívida de que num ATPC futuro nós vamos conversar sobre o desenvolvimento socioemocional. Bom, pessoal, então agora vamos com calma e por partes, porque a gente vai começar então a fazer um estudo conjunto sobre o material do professor do currículo em ação. Então, eu pretendo falar com calma para ir explicando cada parte e se surgirem dúvidas, por favor, escrevam para a gente ir dialogando, ok? Sobre as habilidades, já está combinado, está tudo combinado, não tem muita novidade, né? O que veio de novidade foi a maneira como elas ficaram organizadas, porque desde o ano passado, quando o currículo foi homologado, a gente já conhecia as habilidades e os objetos de conhecimento de cada uma delas, que ficaram bem explicadas lá no organizador curricular. Então, agora a gente vai começar um estudo sobre esse novo material que chegou pra gente e eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu penso que o tempo, muitas vezes,
não é o mais oportuno, né, o período, né, porque eu queria ter feito isso com vocês lá no princípio de tudo, quando as aulas retornaram, antes mesmo de vocês elaborarem os planos de ensino e os planos de aula. No entanto, penso que a gente está nessa formação contínua e em processo, então a gente vai fazendo o estudo gradual desse material. Então, vamos explorar na íntegra tudo que está no texto introdutório e depois a gente vai explorando cada uma das situações de aprendizagem como um estudo. Penso que no ano que vem, quando a gente receber o material da segunda série, mais os itinerários formativos que estão por vir, a gente já vai ter o domínio pleno de tudo que está posto para a primeira série do ensino médio, e aí a gente já vai tendo todos esses subsídios para compreender a chegada dos materiais, tá? É esse o nosso combinado. Então, a gente vai estudar juntos. Então, quem já tem impresso, pegue o material, fique de posse dele, ou quem está trabalhando com ele em PDF no computador, fique já de posse dele, porque às vezes isso que eu coloquei aqui fica ruim para ler, né? Fica muito pequenininho. Então, pegue o seu material para você ir rabiscando e estudando aqui comigo. Então, vamos lá, introdução. Vou ler aqui que daí fica mais fácil. O presente material tem como referência a educação integral, que deve ser realizada em todos os momentos da educação básica, e o trabalho por competências de forma indissociável, conforme orientado pelo Currículo Paulista. A gente já conversou bastante sobre isso, e as 10 competências gerais, pessoal, elas regem e dialogam toda essa articulação com as competências específicas e com as habilidades de cada área, beleza? E nós estamos nessa empreitada com a intenção de formar um cidadão íntegro, né? Nessa educação integral plena do indivíduo, beleza? Então, vamos adiante. Lembramos que a competência orienta para a resolução de problemas e é definida por meio da mobilização do conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Essa citação aqui, pessoal, ela é um recorte lá do texto introdutório da BNCC e ela traz para gente uma informação que é explorada nesse quadro que está aí logo abaixo. Então, a gente tem uma parte que está voltada ao desenvolvimento dos conhecimentos, dos conceitos e dos procedimentos. A gente tem as habilidades que tem um teor aí, né, prático, cognitivo e socioemocional. Então, a gente não está falando só do cognitivo, mas a gente também está falando do conjunto das relações e das emoções. E a gente tem o desdobramento disso nas atitudes e nos valores, ou seja, no saber ser e no saber conviver. Então, toda essa estrutura precisa ser levada em consideração. Então, quando a gente for fazer as aulas acontecerem, e isso não só no novo ensino médio, né? Se a gente for pensar no ensino baseado em competências e habilidades, que já era a proposta do currículo capa preta, né, do nosso currículo anterior, que está em vigência para a segunda e terceira série do ensino médio, nós precisamos instrumentalizar os nossos estudantes para desenvolver aquela habilidade com eles, né? Então, a gente não pode, não deveríamos ou não devemos fazer as nossas aulas extremamente conteudistas, né? A gente precisa olhar para a habilidade, pensar o que é que a habilidade está propondo. A partir desta proposição,
vai ter uma prática cognitiva acontecendo, e essa prática cognitiva relacionada, né, a esse socioemocional vai completar na formação desse ser as atitudes e os valores que ele vai levar para a vida, né? Então a gente prepara mesmo, né, o estudante para a vida quando a gente faz um ensino baseado em competências e habilidades acontecer. Os conteúdos pelos conteúdos, né, a gente não tem aqui como proposição nem objetivo. Tanto é que lá no nosso organizador curricular a gente não tem conteúdos. A gente tem objetos de conhecimento que se desdobram a partir da proposta de cada habilidade, ok? Bom, vamos seguir aqui então? Vamos lá. Esse volume todo, né, esse volume 1, esse primeiro bimestre, ele vai tratar de 4 competências, de 4 habilidades que são da competência 1. Então, vamos resgatar. Já conversamos bastante sobre isso e a gente está aqui retomando, né? Aprofundando o conhecimento. O que a competência 1 está trazendo para a gente? Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. É uma baita competência, né? E se a gente for olhar para as 4 habilidades selecionadas para esse primeiro volume, a gente vai ver também o quão complexas essas habilidades são e o quanto isso tudo envolve uma série de aprendizagens. Bom, eu não vou ler aí o quadro com vocês, mas eu acho válido depois vocês pegarem aí o material de vocês e perceberem como é que cada uma dessas habilidades está com o objeto de conhecimento proposto aí para o seu componente curricular, né? Esse quadro, ele é interessante porque ele mostra exatamente, né, ele dá a luz, ele dá o caminho do trabalho que a gente vai desenvolver nesse primeiro volume. Então, é essa competência, são essas 4 habilidades com a proposição de fazer o menino compreender e se posicionar de forma crítica, tudo isso que está aí proposto. O material, além de apresentar, né, essa estrutura, ele traz para a gente subsídios de como é que a gente faz esses objetos de conhecimento se desdobrarem, né, nas habilidades e como é que a gente pode fazer isso acontecer na sala de aula com algumas sugestões de práticas, de metodologias ativas e algumas propostas do avaliar e do recuperar, que também nós vamos conversar em um outro momento. Bom, continuando aqui na página 14, vamos por partes, né? A partir dessa breve análise, consideramos que ao desenvolver a habilidade de forma ampla e contextualizada, podemos apreciar, aprofundar e promover conhecimentos e valores, pois, no contexto da competência, relacionam-se de forma intrínseca. A gente está o tempo todo falando da área de uma maneira ampla e a gente precisa entender e tornar essa informação clara para o nosso estudante
de que a gente está desenvolvendo com ele uma habilidade e que nessa habilidade existem saberes que serão desenvolvidos. Bom, tendo como referência o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, atitudes e valores, conforme a gente viu, né, na tabela que acabou de ser apresentada aí no material que eu não li tudo com vocês, a equipe de redatores organizou as habilidades indicadas, inspirados na taxonomia de Bloom, adotando uma organização que orienta para um conjunto de habilidades de forma a constituir conexão entre elas, ainda que as habilidades apresentem uma certa complexidade e manifestando mais de uma ação a partir dos verbos citados. Tendo como referência esse contexto inicial, parece importante considerar alguns momentos de aula, tendo como referência a aprendizagem orientada para a efetivação da educação integral. E aí a gente vai conversar um pouco sobre alguns desses elementos. É aquilo que eu estava colocando para vocês. Quando vocês baixarem as habilidades da primeira série do ensino médio, vocês vão observar então a organização das habilidades a partir dessa complexidade e do desenvolvimento dos objetos de conhecimento propostos pelos componentes curriculares, né? Foi uma organização que a gente fez, então a gente ficou com todas as habilidades da BNCC no currículo do ensino médio. Não houve o desdobramento de nenhuma habilidade, todas estão tal como estão na BNCC, elas estão no currículo paulista. O que difere é a maneira como elas foram distribuídas ao longo, né, do ensino médio, porque tem, né, todo aquele movimento que já foi explicado para vocês em ATPCs anteriores, porque as categorias são 4 e a gente tem 32 habilidades. Então, a gente foi organizando tudo isso de acordo com o nosso entendimento, né? Eu falo assim porque, acho que vocês sabem, eu sou redatora da parte de filosofia desse currículo. Então, quando eu vejo aqui a equipe de redatores, não tem como eu não falar a gente, porque faço parte desse coletivo aí. Aproveito o momento para mandar saudações aí para os meus companheiros redatores, Emerson, de Sociologia, junto com o Marcelo, que agora está compondo a equipe, Clarissa e Edna, História, Sérgio Damiati e Milene, que também está compondo a equipe agora do ensino médio, e a nossa coordenadora Tânia. Então, vamos adiante. Conhecimentos prévios, pessoal. Os conhecimentos prévios não podem ser confundidos com pré-requisitos. Isso daqui é muito importante, porque a gente precisa entender que para desenvolver algumas situações de aprendizagem, a gente precisa fazer essa sondagem, esse levantamento do que o menino já sabe sobre aquilo que nós vamos estudar com ele, né? Fazer com que ele aprenda. Trata-se de como os estudantes se mobilizam para resolver problemas e formular questões sobre um tema. Conhecimentos prévios têm relação com a experiência de ser e estar no mundo. Nesse sentido, manifestam-se em diferentes momentos, como no processo de sensibilização e contextualização dos objetos de conhecimento, por meio de questões que podem ser formuladas a partir da exposição de uma imagem, de um vídeo, de uma reportagem, de uma situação, entre outros. Pode ser uma pergunta provocativa, pode ser a análise, né, de uma imagem. Enfim, no nosso material a gente vai encontrar muitas formas de ver como é que a equipe colocou esse levantamento de conhecimentos prévios. Na sequência, contextualização e sensibilização.
são momentos que devem apresentar situações que favorecem o envolvimento do estudante com o tema e a utilização contextualizada dos conhecimentos adquiridos. A sensibilização, por exemplo, deve permitir aos estudantes manifestar as suas experiências sobre o assunto, buscando por meio da aproximação provocar interesse. O momento de contextualização requer que o estudante reconheça que possui instrumentos para tratar a informação de forma variada e, assim, aperfeiçoar suas reflexões e atitudes. Dessa forma, o processo de contextualização permite ao estudante uma reelaboração do pensamento inicial. Gente, é o seguinte, aqui eu acho que é super válido a gente destacar a seguinte informação, principalmente filosofia e sociologia, que é componente curricular novo no ensino médio. Quando a gente está nessa conversa de fazer essa contextualização, a gente vai fazendo nesse sensibilizar resgate de elementos que os estudantes já tiveram contato lá no ensino fundamental. Embora eles não tenham conhecimento ainda do que é a filosofia e do que é a sociologia, as análises, sobre as informações que eles já tiveram nos estudos, na história, na geografia e nos demais componentes curriculares, repertoriam ele para que ele entenda essa contextualização. A gente tem que pegar, e resgatar lá da memória, vamos juntos, pensa lá na sua rua, pegar todas as informações que vão aproximar o pensamento do estudante, o conhecimento do estudante, para aquilo que a gente pretende discutir e conversar com ele naquela situação de aprendizagem, tá? Vamos adiante? Então, agora a gente vai falar sobre as estratégias para fazer essas habilidades acontecerem e o desdobramento dos objetos de conhecimento. E vamos falar um pouquinho de metodologias ativas, porque a gente não tem mais como pensar na relação ensino-aprendizagem sem pensar nas metodologias ativas e no mão na massa. Não dá mais, para a gente ficar nesse ensino tradicional. Mas por que chamo tanto atenção para isso? Porque nós precisamos estudar e precisamos nos apropriar para romper essas barreiras, Porque a gente foi filho aí de uma geração, de um ensino extremamente tradicional, de aulas extremamente conteudistas, e a gente tem o costume de replicar essas práticas, A gente ensina como a gente aprendeu, Isso acontece e muito. Então, a gente vai juntos aprimorar as nossas metodologias ativas, tá? No decorrer do ano, vamos ter isso aí como meta estabelecida, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre essas estratégias e metodologias ativas. São formas de interagir, dialogar e mobilizar o conhecimento. Entre as metodologias ativas, podemos citar, muitas delas aí vêm de exemplo, nem vou ler aqui para a gente não gastar tempo. Nós destacamos que essas estratégias apresentam potencial para diferentes situações e devem ser consideradas a partir do objetivo que se pretende alcançar e da infraestrutura da unidade escolar. Nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue, Então, a gente precisa primeiro compreender o que é possível fazer, principalmente nesse cenário pandêmico que a gente está vivendo, Pés no chão para a gente fazer o que é possível sem sofrimento, mas já estudando e se preparando, porque daqui a pouco tudo voltará ao normal, e quando tudo voltar ao normal, a gente já vai estar muito preparado para colocar muitas metodologias ativas em prática. Bom, entre as estratégias mais comuns no contexto da área,
descrevemos algumas que guardam potencial de envolver e, ao mesmo tempo, colocar o estudante como centro do processo de aprendizagem. Então, a gente vai explorar cada uma delas aqui bem superficialmente e elas podem, no futuro, a partir dos apontamentos de vocês, serem pautas de formação para os nossos próximos encontros. Então, se vocês tiverem a intenção, né, de aprofundar os estudos sobre cada uma dessas aqui apresentadas ou outras, coloquem lá no chat como sugestão para que eu possa me organizar e ir dialogando com vocês sobre essas demandas. Combinado? Então vamos lá. A primeira delas, aula expositiva dialogada. Nesse contexto, a exposição do conteúdo deve contar com a participação ativa dos estudantes. Eles devem ser estimulados a falar a partir de exemplos e trazer questões para o tema exposto. Há ainda a possibilidade de uma pausa na explicação para a realização de atividades em duplas ou trios e, ao final, a retomada da explanação, que pode ser em forma de feedback. Então, esse tipo de aula dialogada é a aula que a gente deseja ver acontecendo, porque a gente traz o estudante para pensar junto. Ele não fica lá sujeito, passivo, sentado na carteira, só escutando. A gente precisa chamar ele para o diálogo, chamar ele para a conversa. E muitas vezes as perguntas que a gente vai colocando no desenrolar dessa aula expositiva, vai chamando esse estudante para a conversa. E a proposição de algum exercício, de alguma reflexão, né, de buscar alguma resposta no decorrer dessa aula expositiva dialogada, vai fazer toda a diferença, né? Vai tirar ele daquela situação de estudante passivo e colocá-lo numa dimensão de estudante ativo. Hoje, no cenário que estamos vivendo, né, com os estudantes em revezamento no presencial, caso optaram, né, por isso, com as interações no centro de mídias, a gente pode estar estabelecendo esse diálogo a partir das impressões, né, que eles vão tendo do que está sendo apresentado, pedir para que eles expliquem como é que eles compreenderam, se não compreenderam, o que não entendeu, para a gente tentar fazer a recuperação e o aprofundamento do que está acontecendo lá no centro de mídias, que é esse o movimento que a gente está vivendo agora, né? Então, fazer uma aula expositiva dialogada, né? Seja lá no presencial ou no momento de aula virtual, né? De interação virtual, é muito importante. Vamos para o próximo. A situação problema. Bom, a aprendizagem baseada em problemas deve provocar uma discussão produtiva entre os estudantes, de forma que os conhecimentos prévios e adquiridos por estudos e pesquisas promovam a resolução de um problema. Aqui eu chamo a atenção de todos vocês, por quê? Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania, é a nossa situação problema. É a nossa situação problema que vai permear o primeiro semestre todo. Então, ela estará presente no volume 1 e continuará presente no volume 2 para articular todos os pensamentos que estão acontecendo a partir do desdobramento das habilidades, né, das 4 habilidades do volume 1, mais as 4 habilidades do volume 2, que vão se desdobrar em situações de aprendizagem nos 4 componentes curriculares. Os 4 componentes, então, estão o tempo todo trazendo alguma reflexão sobre esses desejos
e como é que esses desejos podem ser compatibilizados com a nossa cidadania. Então, há uma conexão com a geografia, com a história, com a filosofia e com a sociologia. Ora vai aparecer como uma atividade num desafio interdisciplinar, ora vai aparecer numa conclusão, ora vai aparecer numa proposta de desenvolvimento de atividade, enfim. Essa situação problema, então, tem nome, né? Ela fala exatamente desse problema aí, de como é que os meus desejos vão ser compatibilizados com a cidadania. E aí a gente vai pensar em como é que essa proposição vai gerar essa integração durante esse semestre, tá? Então, olha só, no contexto desse material, a situação problema já está posta e ela vai promover essa aprendizagem por área. Por que nós pensamos em uma situação problema única? Porque assim a gente consegue integrar os pensamentos, né? Assim como nós pensamos em temas únicos para cada situação de aprendizagem, a gente pensou então nesse grande problema semestral para ser pensado e produzida uma proposta, né, de solução para essa situação problema ao término dos estudos do semestre. Então, aos poucos, a gente vai se apropriando disso no material do professor que vem no próximo volume. A gente já tem os encaminhamentos para como fazer o fechamento dessa situação problema. Mapa conceitual e mapa mental. Então, esses dois tipos de mapas, eles podem e devem ser cada vez mais utilizados. No ano passado, o Núcleo Pedagógico ofereceu um ATPC formativo sobre mapa conceitual. Até recomendo que quem não assistiu veja e pegue lá algumas dicas e sugestões, porque a gente precisa ensinar os nossos estudantes a estudarem por meio, então, desses recursos. Na nossa prática, a gente também pode aplicar, né? Podemos elaborar um mapa mental e um mapa conceitual a partir dessa formação que a gente recebeu. Então, eu vou depois pego o slide de tudo isso que a gente foi discutindo aqui e eu monto um mapa mental daquilo que eu compreendi para tornar mais visual o que está acontecendo. Ou eu faço um mapa conceitual trazendo aí todos os conceitos chaves do que a gente foi discutindo nessa formação ou em outra formação qualquer ou para qualquer aula, né? É um recurso que serve para qualquer aula. O debate, gente. O debate é algo que a gente precisa pensar em uma estratégia bem organizada para colocar tudo isso como deve acontecer, né? É importante que a gente traga para os estudantes o socioemocional aqui, principalmente a questão da empatia, porque nem sempre o debate é algo muito tranquilo, né? Mas eu acho que ele é muito produtivo na seguinte intenção, de fazer com que a oratória aconteça, fazer com que a argumentação aconteça, né? Então, vamos ver aqui como está colocado. Debate, organização de espaço para discussão de um tema, o problema, relacionado ao objeto de conhecimento. Nesse sentido, um debate pode ter como disparador um filme, um livro, a leitura de um artigo, enfim, né? Pode ser qualquer coisa que a gente organize ali para que possa ser um objeto de conhecimento a ser explorado. Todos devem ter a oportunidade de manifestar seus pontos de vista sobre o assunto abordado. O debate deve ser organizado em relação ao tempo e aos outros produtos
que devem ser apresentados ao final da discussão. Então, a gente precisa fazer muito bem a gestão disso tudo para a gente não ficar perdido aí também, né? Na organização do tempo e espaço. É importante para a organização do debate a presença de um coordenador e um ou mais relatores para o registro dos pontos principais da discussão e para o feedback e outras ações que podem ser decorrentes. Então, a gente precisa deixar muito bem claro todos os combinados e qual o objetivo desse debate com os nossos estudantes. Bom, continuando, outra metodologia ativa interessante é uma prática já velha conhecida nossa, é a apresentação de seminário. Eu acho que de todas as metodologias ativas, essa é a que mais dialoga aí com os meus tempos de ensino médio e de graduação. Quem nunca apresentou um seminário, né? Bom, considerando a necessidade do desenvolvimento da oralidade, a apresentação de seminário é uma oportunidade para apresentar uma síntese dos estudos. A exposição do tema deve estimular entre os estudantes questionamentos de forma a favorecer um amadurecimento da argumentação. O legal, pessoal, dessa parte do seminário é que a gente vai amadurecendo também com os estudantes os combinados, né, das regras, de como é que a gente deve se portar, falar, reportar, o que está sendo avaliado, quais são os critérios de avaliação, por que cada grupo deve falar de um assunto diferente e não todo mundo falando da mesma coisa. Então, eu penso que o seminário é uma estratégia bem interessante, ela prepara muito o estudante e vai formando ele para essa oralidade e quebrando um pouco a timidez e essas coisas que falar lá na frente sempre traz para a gente o desafio, né? A sala de aula invertida é um assunto que tem estado cada vez mais presente, né? O que é a sala de aula invertida, né? Vamos lá, eu penso que esse é um assunto que a gente pode aprofundar as discussões em futuras formações. Nesse formato, o estudante deve se preparar para a aula, estudando em casa o conteúdo indicado pelo docente. Olha, quem está com o papel impresso aí, grifa isso, né? Porque não é simplesmente uma inversão de papéis, né? O professor vai instrumentalizar o estudante, vai subsidiar o estudante, vai indicar para ele todos os caminhos para que ele faça a pesquisa e a preparação dessa aula que será apresentada, né? É muito próximo até ao seminário, se a gente for pensar, né? O que está acontecendo aqui? O sucesso desse formato depende de uma mudança de atitude de professores e estudantes, pois é preciso que o docente organize as atividades que serão desenvolvidas em casa pelo estudante, que deverá participar da aula com os conteúdos estudados e, por outro lado, os mesmos devem estar organizados e dispostos para dinamizar o processo de aprendizagem que exige esse formato. Igual a gente estava falando lá no começo sobre a aula expositiva dialogada, a sala de aula invertida, ela tem então esse objetivo de tirar o estudante da condição de agente passivo na relação ensino-aprendizagem. Quando a gente faz essa proposição, a gente está trazendo para o estudante protagonismo e autonomia, né? Para que ele busque, investigue, compreenda. Muitas vezes a gente aprende muito mais sobre um assunto quando a gente se sente motivado a ensinar sobre ele, né, para alguém. Então, eu preciso falar de algo para o outro, eu preciso compreender aquilo que eu estou falando, eu preciso estudar e pesquisar para que eu consiga expor
né, a ideia, o conceito, o conteúdo daquilo para outra pessoa. Então, a proposta da sala de aula invertida é exatamente essa, de tirar o estudante da condição de agente passivo na relação ensino-aprendizagem e fazer com que ele pesquise e entre no assunto para trazer essa informação para a turma. O professor vai estar junto com ele em todo o processo, né? Ele não vai deixar o estudante sozinho no processo, não é isso. Mas fica com o estudante a responsabilidade de trazer para a turma um pouco de informação. E isso nunca é feito assim, a toque de caixa, vai, chega aí, hoje você é quem vai dar a aula. Não, o professor vai fazer todo o combinado com a turma, vai colocá-los para pesquisar, vai dar os caminhos da pesquisa, vai fazer toda a indicação necessária para que essa aula invertida aconteça com toda a qualidade que a gente deseja, né? Bom, essas e outras metodologias podem ser utilizadas, né? Então, os resultados vão ser compartilhados entre os professores da área na escola, nos momentos de ATPC de vocês, de Ciências Humanas, que acontecem todas as terças-feiras, e aí a gente vai trocando experiências na organização das nossas atividades, né? Porque cada turma é única, cada escola é única, e aí a gente precisa ir trocando informações para a gente tentar dinamizar o máximo possível todos esses processos do ensinar e do aprender. Lá na sequência, pessoal, na página 16 do Caderno do Professor, tem um assunto que eu quero muito conversar com vocês e hoje não vai dar tempo, e eu vou deixar já aqui o combinado, junto com aquele outro combinado sobre o socioemocional, de que nós vamos conversar sobre isso em alguma próxima TPC. Acredito que então logo em breve. A gente já está encaminhando aí para o tempo final, né, desse ATPC, e eu queria conversar com vocês sobre o tema integrador que está proposto na situação de aprendizagem 1 de geografia, de história, de filosofia e de sociologia. As aulas do Centro de Mídia já estão trazendo esse tema, né? Eu estou gravando esse ATPC aqui ainda em fevereiro, né? A gente tá sempre com o tempo, né, que eu coloquei para vocês, o tempo de referência para as reflexões desse encontro é do dia 26/1 até o que aconteceu no dia 16/2. Então, provavelmente depois dessa minha fala, muita água passou debaixo da ponte, mas a gente vai retomando essa conversa no futuro. As aulas que estão acontecendo no Centro de Mídias, História nas quartas-feiras, Filosofia e Sociologia nas quintas-feiras e Geografia nas sextas-feiras, elas já estão dialogando com o currículo em ação e trazendo para a gente essas informações. Então, eu não poderia deixar de concluir esse ATPC de hoje falando para vocês que o tema ele é único com a intenção de ser um tema integrador. É o tema que vai fazer com que a articulação da área aconteça. Quando eu olho para um único tema e ele serve como um fio condutor que integra os objetos de conhecimento, a habilidade é única, a gente já sabe. Então, o tema é único, a habilidade é única, mas os objetos de conhecimento não são únicos. Então, a gente precisa pensar juntos como é que essas discussões, alinhadas à situação-problema, né, sobre os meus desejos e a compatibilidade deles com a cidadania, vão dialogando com esses temas integradores de cada situação de aprendizagem. Então, para a gente encaminhar aqui para o fechamento desse encontro, vamos olhar para cada um dos componentes. Reta final, então, pessoal, olha lá. Geografia. Situação de aprendizagem 1. Qual é o tema? É o tema integrador, ele é comum em todos os componentes.
as narrativas e as linguagens da área de ciências humanas e sociais aplicadas na compreensão de diferentes ideias, eventos e processos. Olha a situação, problema aí também, pessoal, é integrador, é um problema único. Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Qual é a competência? É aquela lá que eu li logo no começo do material. É a mesma para todo mundo. Qual que é essa habilidade? É a 101. Olha lá a sigla, EM13CHS 101. É a habilidade 1, da competência 1, das ciências humanas e sociais aplicadas, que poderia estar acontecendo da primeira à terceira série do ensino médio, mas no nosso currículo ficou claro que está acontecendo na primeira série, porque é aqui e agora que a gente está vendo ela. Pode ser que ela apareça no futuro, lá no itinerário formativo, na terceira série, né? Então, ela vai poder acontecer da primeira à terceira série do ensino médio, ok? Olha lá a categoria que eu falei para vocês, que nós já conversamos sobre isso também. São 4 categorias. Essa conversa dessa situação de aprendizagem está dentro da categoria tempo e espaço. E em geografia, qual é o objeto de conhecimento? Ou melhor, quais são os objetos de conhecimento? São as relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo, transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades. Vamos lá. Como é que as coisas estão no outro componente curricular? Vamos botar reparo aqui. Eu fui pegando só a capinha para a gente ir entendendo as proposições. História. O mesmo tema, a mesma situação, problema, a mesma competência, a mesma habilidade. Lá eu não li habilidade, né? Vamos fazer a leitura dela aqui. O que a habilidade está pedindo para os 4 componentes? Está pedindo para identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens. Pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, pode ser uma poesia, pode ser um artigo, pode ser um texto, pode ser tanta coisa, né? Nessas diversas linguagens, com vistas a quê? A compreensão de ideias, sejam elas filosóficas, e dos processos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, essa habilidade aqui, que vai se desdobrar nos 4 componentes com os seus objetos de conhecimento, ela quer que o menino termine essa passagem por essas situações de aprendizagem 1, de cada um dos componentes, que o menino saia sabendo identificar, analisar e comparar essas diferentes fontes e narrativas expressas nessas diferentes linguagens. Que quando ele vai fazer uma questão do Enem, seja lá em língua portuguesa, ou seja, né, nas linguagens e nas ciências humanas, ele consiga estabelecer essa relação, né, fazendo a comparação entre uma charge e um artigo que saiu no jornal, né, sobre um determinado tema, seja ele geográfico, filosófico, político, sociológico, enfim. É isso que, em cada uma dessas situações de aprendizagem, os redatores tentaram trazer como subsídio para o desenvolvimento da habilidade. E é sobre isso que nós vamos conversando no decorrer dos nossos encontros formativos. Olha o objeto de conhecimento lá da história. É memória, cultura, identidade e diversidade. A produção do conhecimento histórico e suas narrativas na origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América e África. Então, essas narrativas, né, da história vão aparecer nessa
análise dessas diversas linguagens que a habilidade requer. Em continuidade, filosofia, não vou ler de novo, porque vocês já sabem que está tudo igual, a única coisa que está diferente é o objeto de conhecimento, traz para a gente o seguinte: as origens da filosofia e a atitude filosófica, os períodos e os campos da investigação da atividade filosófica. Então, vai provocar já o estudante um pouco sobre, né, o que é essa investigação filosófica e como é que a gente olha para essas diferentes linguagens e fontes e narrativas para pensar a filosofia. E para concluir, lá na sociologia, o mesmo tema, a mesma situação-problema, a mesma competência, a mesma habilidade, a mesma categoria, com qual objeto de conhecimento? Os padrões e normas em distintas sociedades, na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho. Bom, a sociologia vai trazer para a gente uma série de informações dentro desses objetos de conhecimento que dialogam com esta habilidade, ok? Então, vamos partir para o encerramento do nosso encontro, que eu imagino que já está todo mundo cansado de escutar a minha voz, né? Bom, pessoal, estamos então encerrando esse nosso encontro de hoje. Quero agradecer a paciência de todos vocês, espero poder ter contribuído de alguma maneira para os estudos, para o início dos estudos dos materiais. São muitos materiais e eu acho que estar aqui juntos, né, nesse estudo é uma oportunidade bacana da utilização do nosso tempo para que a gente possa se apropriar e tirar todas as dúvidas. Então, por favor, qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato, né, pelo chat ou entre em contato comigo no Núcleo Pedagógico ou com a Maristela ou com a Cristina. Todas nós das Ciências Humanas estamos à disposição de vocês para possíveis esclarecimentos sobre a implementação aí do Currículo Paulista, etapa ensino médio. Muito obrigada a todos, um forte abraço, até a próxima!